Esse podcast é uma produção de SerifaCast Multimídia. Saudações digitais, aqui André Jonatas, está no ar mais um SerifaCast, o seu abraço sonoro de insights em comunicação, no episódio número 34. Eu tenho a honra de conversar hoje com uma das histórias assim, do meu ciclo de convivência mais impressionantes, mais instigantes e mais inspiradoras que eu conheço. Ela é chefe de cozinha, já começa a inveja por aí, mora atualmente em Paris, aumentou a inveja, carrega uma estrela Michelin no peito, ela vai explicar o que é isso, como foi essa história, aumenta mais ainda a inveja. A inveja é boa, pessoal. Bem-vindo ao SerifaCast, Georgia Santiago. E aí, galera? Fala, André. Tudo bom? Cara, muito prazer estar aqui, muito prazer. Faz muito tempo que a gente não se vê. Quando tu me falou, vamos gravar, vamos fazer, vamos contar a tua história, com todo prazer. É massa mesmo, eu mesmo, às vezes, quando eu tô aqui, eu nem acredito onde eu cheguei, o que é que eu tô fazendo, assim, porque realmente a minha vida deu um giro total. É isso, é legal contar para as pessoas, e as pessoas gostam de ouvir também, enfim, eu adoro contar as histórias e tal, não sei o quê. Inspira, vamos né? nessa. Inspira. São 8 horas aqui da manhã, no Brasil, em Fortaleza. Aí são 13 horas, né? 13 horas, 5 horas de 1 hora da diferença. tarde já. Exatamente. É. Beleza. A Georgia vai contar pra gente como foi que ela conseguiu trocar Fortaleza por Paris. A fotografia pela cozinha, em termos profissionais, né? Porque eu imagino que a fotografia continue aí no seu coração também, né? Demais. Nunca para, né? Só que há outros detalhes também da vida da Georgia que você precisa conhecer, porque assim, são histórias dentro da história da Georgia que valorizam muito mais nessas conquistas dela, né? Então já já você vai entender. Mandar um abraço sonoro para nossos ouvintes: Luiz Roberto, Isaías Amorim, Luan Rodrigues, Cristina Carneiro, Carlos Mazanedo Moreno e Péricles Sander Aparecido. Conhece alguma história legal que você quer que a gente conte aqui no SerifaCast? Então manda um e-mail para serifacast@gmail.com. A gente vai ler, vai avaliar, vai ver se dá para publicar, se a gente consegue publicar. Assim como a gente vai fazer com uma história da Georgia. Então preste bem atenção. O nosso trabalho é de formiguinha, né? A gente vai incentivando aos poucos a mídia podcast. Então se você gostou desse episódio, indica para um coleguinha que também você acha que vai gostar, espalhe essa ideia, contribua para o crescimento do seu podcast favorito, seja o SerifaCast ou seja outro podcast. É isso aí, fique com a gente, vamos ao tema. Vamos lá, Georgia. Então, você foi adotada por uma família que te acolheu, né? Após a tua mãe ter te encontrado no trabalho dela, que é aqui na reitoria da Universidade Federal do Ceará, né? Conta pra gente como foi essa história. A minha história, ela começa diferente de muitas histórias. A minha mãe era funcionária pública na Federal, na reitoria. Era no ano de 1983, quando uma grande amiga dela entrou na sala. A minha mãe chamava Francisca, só que ela era conhecida por todo mundo por Fanca, então todo mundo chamava ela de Fanca no trabalho e tal, e todos os amigos dela. Então uma hora uma grande amiga dela chegou, entrou na sala e disse assim: Fanca, tem uma encomenda pra ti aqui em outra sala. E aí minha mãe foi lá, e aí abriu a porta e tinha um neném numa bolsa daquelas grandes que carrega neném, né? Não sei como é que chama isso, mas eu tava dentro dessa bolsa, eu tinha umbigo ainda, eu tinha acabado de nascer. Tinha, tipo, 1 dia de vida, eu acho. E tinha uma latinha de leite, tinha uma cartinha que dizia que eu era uma criança saudável e que eu tinha chegado para alegrar a vida da minha mãe, enfim, tudo e tal. Minha mãe, na hora, chocou, né, assim, ficou sem reação e tudo e tal. E na mesma hora ela ligou pro meu pai, disse: Thompson, meu pai chama Thompson, era professor da Federal também, professor da matemática, coordenador do curso da matemática na Federal. Ela ligou para ele, e aí ele veio lá do PC, veio direto para a reitoria, e aí foi uma loucura, né, e aí ela perguntou para ele: e aí, o que é que a gente faz e tal? Não, vamos ficar. Era o primeiro sim que minha mãe tinha me dado, assim, era o primeiro sim, né? Depois de todas as outras coisas que minha mãe ia me proporcionar e ia me abrir as portas.
Esse foi o primeiro sim, foi de me acolher e de me dizer, vamos lá, vamos nessa. Tinha 2 irmãos nessa época, né? Eu tenho um irmão do meio, chama Thompson também, e o irmão mais velho chama Marcos. A diferença entre a gente é de 5 em 5 anos, sendo que as histórias se conectam um pouco porque minha mãe, ela tinha perdido uma filha com 4 anos de câncer. E aí, alguém que sabia que minha mãe tinha perdido uma filha, né, avisou e, enfim, e acabou que eu cheguei nas mãos dela dessa maneira, né, assim, houve uma interligação aí de histórias, eu não conheço muito a fundo, eu não conheço profundamente, eu não sei quem me teve, né, eu não sei exatamente de onde eu vim, não sei, sempre foi uma incógnita e, enfim, eu tive uma vida onde a minha mãe, ela realmente me protegia bastante, ela tinha medo, né? Minha mãe tinha medo que me carregassem, então eu fui criada dentro de um ciclo, de um círculo que, enfim, eu não tinha tanta liberdade assim. Minha mãe tinha medo que eu fosse sequestrada, minha mãe tinha medo que me roubassem, que a pessoa que me teve viesse me querer de volta. Então sempre tinha essa coisa, quando eu saía na rua, tinha esse medo, eu brincava, eu sempre fui aquela criança de brincar muito dentro do prédio, eu não brincava muito na rua, uma família de classe média, então eu fiquei um pouco podada assim quando eu era criança por conta disso. Você disse que não sabe muito sobre sua mãe biológica, né? O que você já imaginou? Você já tentou ir atrás? Você tem pistas? Ou isso... Não, deixa pra lá, vamos em frente. O que é que já aconteceu na tua cabeça sobre isso? Quando eu conversava com a minha mãe assim, e a maneira também que ela me contava assim, como tudo aconteceu, a minha mãe sempre me falou a verdade, né? Sempre me falou tudo assim, desde que eu era criancinha, de uma maneira muito lúdica. Ela contava a minha história, e tanto é que a minha história, sabe que criança gosta de ouvir histórias para dormir. Então a minha história era a minha história preferida quando eu ia dormir. Então eu dizia, mamãe, conta a minha história. E minha mãe contava a minha história, que eu tinha chegado, que eu não era um neném que nasceu da barriga, que eu era um neném que o passarinho que trouxe, que eu era filha do mesmo jeito, igual o Marcos e o Thompson, e tudo e tal. Então ela sempre me explicou dessa maneira lúdica, que eu não saí de dentro da barriga dela. Então eu já sabia que aí tinha uma questão, né? Tinha uma coisa, tipo, ok, todo mundo sai de dentro da barriga dos outros. E eu saí de onde, cara? Então tinha essa coisa. Mas ainda não era possível o meu entendimento, né? Porque eu não sabia nem... Enfim, eu era muito criancinha. Então, existia um passo a passo. E minha mãe foi muito inteligente nisso, porque ela começou de uma maneira lúdica até a história realmente se configurar de uma outra maneira mais adulta, quando eu tive a idade e a lucidez de, enfim, de entender. Como era que ela te contava a tua história pra dormir? Ela me contava que um dia um passarinho chegou, uma cegonha, e que vinha voando e que tinha um neném todo bonitinho. Enfim, ela contava de uma maneira linda, que tinha um neném todo bonitinho que chegou, que foi um presente, porque a mamãe perdeu um neném, e aí chegou você, e aí mudou a nossa vida, e alegrou a nossa vida. Enfim, era linda a história. Era a tua história de ninar. Era a minha história quando eu ia preferida. Dormir. Então, não tinha nenhum tabu pra mim, desde que eu era pequenininha, assim. Não tinha nenhum tabu, pra mim não tinha nunca nenhuma diferença, e não me despertava nenhuma curiosidade para eu conhecer essa família do outro lado. Assim, eu fui crescendo, obviamente, né? Você vai tendo outros anseios, outras curiosidades e tudo. Só que a minha mãe e a minha família, eles supriam tanto tudo. Era a minha família, enfim. Quando eu falo de família, eu falo neles, que eu nunca tive interesse, né? Realmente eu não tive interesse. Agora, eu perdi a minha mãe, né? Minha mãe faleceu, vai fazer 2 anos agora em setembro. Eu também acho que naquela época, enquanto eu estava com a mamãe, eu não queria muito cascavear essa história também, porque eu tinha medo de magoar ela, ou sei lá o quê, ou trazer um certo desconforto, ou, sabe? Tinha essa coisa também. E também eu deixei passar, né? Por isso, tanto porque eu não queria causar esse desconforto. Agora que minha mãe não está mais aqui, tudo bem, esse desconforto não vai existir, mas aí também, a certo ponto, eu fico, assim, pensando, mas eu vou mexer nisso, entendeu? Eu vou cascavear essa história, apesar de que eu, como qualquer pessoa, enfim, tem essa necessidade de querer ver alguém que parece com você, que tem o seu mesmo nariz, que tem o seu mesmo cabelo, que tem um olho parecido, que, né, uma coisa de fisionomia. Essa é a única coisa que me desperta uma curiosidade. Já aconteceu, Jorge, você tá num lugar e você olhar assim e ter aquela sensação
Cara, esse formato de cabeça parece comigo. Tu já teve essa... Cara, já teve mil vezes, com certeza absoluta. Já teve várias vezes, até porque eu também, enfim, não tenho um rosto tão diferente assim, né? Eu sou meio índia, assim, então minha cor é morena, meu cabelo é liso, né? Assim, meu olho é meio puxado. Engraçado, quando eu fui ao Japão, eu tipo, me senti em casa, sabe? E aí quando Pois é, eu vi as tuas fotos lá no Japão, eu me confundi. Eu me senti inseridíssima. Eu me senti super inserida e minha mãe dizia, eu mandava fotos pra ela, né? Ela dizia, mas menina, engraçado, né? Como tu parece com o povo daí. Qual foi o momento em que você realmente se deu conta que você não estava na sua família biológica, né? Imagino que quando você se dá conta disso, vem pensamentos, né? Você começa a pensar sobre isso. Eu me achava diferente porque eu tinha essa história diferente, então já começa daí, né? Assim, eu não conhecia outra pessoa que era adotada, acho que no meu ciclo de amigos, quando eu era criança, eu não tinha amiga que foi adotada. Mas, André, se tu me perguntasse um dia que esse deu um insight, assim, cara, eu não sei. Tamanho é irrelevante pra mim o fato de eu não ter sido gerada pela minha mãe, sabe? Realmente é muito, assim, da maneira como você é criado, sabe? A maneira como ela fez com que primeiro, eu sei quem eu sou, eu pensar como eu penso, né? Enfim, eu tenho muita influência, apesar de que, claro, eu tenho coisas que não são características da minha família que eu tenho, são características biológicas minhas, né? Certos talentos, certa personalidade, coisas assim, enfim, coisas que me tocam, que não tem explicação. E aí a explicação vem de onde, né? Do ventre, de onde eu estava, de onde eu fui, enfim, gerada. Isso nunca me encasquetou e me perturbou, não. Esse questionamento, não. O fato de eu me reconhecer sendo gay e tudo e tal, aí sim, foi uma questão muito mais difícil de eu entender. Era muito, realmente, era uma questão, enfim, era muito mais complicado. Sei que minha mãe tinha amigas que tinham adotado filhos e que a filha se sentia super mal de falar desse assunto. Uhum. E que era sempre um tabu e tudo e tal. Enfim, foi a minha mãe se garantiu, foi foda e foi a maneira como ela fez as coisas, assim. Você falou um pouco sobre a tua infância, eu queria que você detalhasse mais. Minha família é muito católica, a minha família toda é muito católica, e eu estudei durante até a terceira série, assim, num colégio chamado Nossa Senhora das Graças, e é um colégio católico, de freira, mas eu sempre fui o cão, né? Eu era muito danada mesmo. Eu quase fui expulsa do colégio, não fui expulsa, porque minha mãe, enfim, teve a sensatez de não tá bom, não rola. E me botou no 7 de setembro, então aí depois eu terminei toda a minha vida escolar no 7 de setembro, mas eu sempre fui aquela criança que, enfim, não dá mais venço a agenda, os bilhetes são tudo em anexo, porque não cabe mais na agenda para anotar. Eu sempre fui muito hiperativa, né? Eu sempre tive uma personalidade muito forte, eu sempre fui muito danada e tal. Essa coisa de ser adotada ou não ser adotada, nunca vinha à tona, assim, nem nada, e se viesse, era sempre, todo mundo achava muito linda a história. Eu sempre tenho essa imagem, né? Eu nunca tive uma imagem, nunca sofri preconceito contra isso. Pelo contrário, as pessoas, elas se inspiram nessa história da minha mãe que deu certo, né, comigo. E há tanta inspiração que hoje o irmão mais velho, ele adotou um filhinho, né? Eles passaram muito tempo tentando ter filhos, enfim, não rolava, e eles optaram pela adoção. Meu sobrinho tá lá super feliz e crescendo, enfim, com o meu irmão mais velho. E eles estão super felizes. E eu sei que a minha história foi um exemplo para eles. Certo. A minha infância foi sempre assim. Eu era sempre muito rodeado de amigos. Como eu te disse, minha mãe era meio temerosa com essa história quando eu era muito pequena, quando eu tinha babá e tal, não sei o que a babá saísse muito para longe, né, essas coisas. Uhum. Mas depois que eu fui crescendo, enfim, adolescência e tudo e tal, minha mãe desencanou e vai lá, eu sempre saí muito, né, e sempre curti muito a vida e, enfim, eu acho que passei por todas as fases muito bem vividas mesmo. Chegou um determinado momento na sua vida que você resolveu ser fotógrafo. Aí eu queria que você contasse sobre essa paixão, como foi que surgiu,
o que você conquistou sendo fotógrafo? Assim, quando eu ia terminar, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. Primeiro, eu não sabia exatamente que tipo de faculdade eu queria fazer. Eu sempre gostei muito de arte e tal. Enfim, eu cantei durante 12 anos na Igreja Católica. E depois eu saí, enfim, eu tenho outro tipo de relação com Deus. Falando da minha profissão, quando eu fui prestar vestibular, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí eu pensei, cara, qual é a faculdade mais eclética que eu posso fazer, onde eu possa abrir o maior leque possível e que eu possa ter o maior leque possível de opção do que eu possa ser. Aí eu pensei em publicidade e propaganda. Nunca gostei de estudar, enfim, quando eu era mais jovem, eu pedi minha mãe, pelo amor de Deus, me tira do colégio, na oitava série, disse, olha, a senhora tá gastando dinheiro à toa, eu não gosto de estudar, tipo, me tira disso, é uma tortura pra mim. E tal, e ela disse assim, termina pelo menos a tua faculdade e depois tu escolhe o teu caminho, beleza. Então eu fiz publicidade e propaganda, né? Eu entrei na publicidade e propaganda, eu terminei e tava chegando no fim da faculdade e aí eu pensei, porra, eu não quero trabalhar em agência, o que é que eu vou fazer? Mas agora vai acabar a faculdade, eu tenho que achar um troço. Tinha fotografia. Aí eu pedi pro professor de fotografia, porque eu já tinha feito todas as cadeiras de fotografia, eu pedia para ir para as aulas de fotografia como ouvinte. Então eu ia para as aulas de fotografia só para... Eu não era monitora, mas eu queria fazer de novo aquela cadeira e não tinha outro jeito, então a Unifor era paga, né? E o professor deixava eu ir fazer de graça e tudo e tal. Eu fiz todas as cadeiras de novo de fotografia, foi maravilhoso, eu me enfiava dentro dos laboratórios, fotografava e tal. E aí pronto, aí virou uma paixão, aí depois eu comecei a fotografar. E aí foi louco, foi uma paixão, assim, eu comecei com analógico mesmo, e depois eu queria fazer um estágio no jornal, eu me lembro disso. Aí uma vez o Jarbas de Oliveira, que é fotojornalista, foi dar uma palestra sobre fotojornalismo na Unifor. Porque eu organizava nessa época, eu tinha um projeto com uma amiga minha que a gente organizava palestras sobre fotografia. Cara, quando esse cara falou assim sobre fotojornalismo, aí eu disse, porra, é isso que eu quero fazer, cara, isso é muito massa, que coisa massa. Aí eu fiquei louca, eu disse, porra, eu quero... Menino, engraçado que eu nunca contei essa história pro Jarbinhas. Tomara que ele escute esse podcast. Mas, enfim, eu fiquei apaixonada com a palestra dele, com a relação dele com a fotografia, e eu fui atrás de estagiar em jornal. Eu comecei no Jornal Estado, em Fortaleza. Comecei como estagiária, e aí depois eles me contrataram, e aí depois eu fui para O Povo. E aí, enfim, que a minha carreira foi crescendo, né? Eu, naquela época, não tinha tantas mulheres fotojornalistas naquela época. Assim, eu me lembro que no Diário do Nordeste tinha algumas, tinha umas duas. No Jornal O Povo, onde eu trabalhava, tinha a Thalita Rocha, eu acho que só. E aí eu fui ficando, eu passei acho que quase 4 anos no Jornal O Povo. Ganhei prêmios, né, tem aqueles prêmios nacionais, prêmios de fotojornalismo. Acho que toda carreira que eu entro, assim, eu realmente eu entro porque eu me apaixono e eu vou a fundo, sabe? Tem algum trabalho, assim, que você lembre que tenha marcado mais? Eu amava quando a gente ia no Jornal O Povo, sempre eu era encarregada, eu ia fazer muita cobertura do Lula, né, mas dessas coisas presidenciáveis, mas eu fazia também muito romaria. Então, todas as pautas de romaria eram minhas, assim, praticamente. Eu amava e me tocava muito, acho que porque, óbvio, fui criada num seio católico, né, numa família muito católica, então aquilo era realmente muito emocionante para mim, aquela cena toda, e eu amo o sertão do Brasil, sabe? Eu amo quando eu vou para Juazeiro. Quando eu tô aqui em Paris e que eu penso em Brasil, assim, que me dá saudade de Brasil, me dá saudade desse povo. Dá saudade de eu chegar lá em Fortaleza e pegar o carro e ir para bem longe, pro interior, sabe? Tenho muita saudade disso. Não que eu tenha vivido tanto isso, porque eu vivia nessa coisa, dessa pauta. A minha mãe, ela é de Russas, então a gente passava, quando eu era criança, a gente passava muitos feriados e fim de ano e tal, não sei o que, em Russas. Mas eu não posso dizer que eu tive uma vida no interior, aquela coisa toda, assim, tanto não. Eu tenho uma referência, né, porque minha mãe nasceu lá e que eu ia de vez em quando, e que eu amo, eu só sei que eu amo, não sei porquê, mas eu adoro o sertão do Brasil, e eu sou apaixonada pelo sertanejo e por essas pessoas, pelo jeito das pessoas, eu amava quando eu ia. Você chegou a ganhar um prêmio de uma foto de uma romaria, é isso? Exatamente. De motocicletas, né?
E tinha a moto-romaria, exatamente, de Canindé, na verdade. E aí, eu ganhei esse prêmio com essa foto, eram milhares de motocicletas. A gente vai deixar a foto aqui pra você ver. Beleza, mas você tá falando do que você gostou no Brasil, mas chegou um momento que você resolveu sair do Brasil, né? Com quantos anos você saiu e por que você resolveu sair? A minha família, desde que eu sou criança, a gente sempre amou viajar. Era a única coisa que minha mãe e meu pai, principalmente minha mãe, meu pai morreu quando eu tinha 9 anos. Então, assim, eu lembro de coisas com o meu pai, mas obviamente todas as minhas grandes memórias vão sempre falar dela, né, da minha mãe. A minha mãe, ela sempre amou viajar. E ela falava que todo o dinheiro que ela juntava era para viajar. Então a gente viaja desde que a gente é criança. Desde que a gente é criança, o meu pai tinha uma caravana, que é aqueles carros bem grandes, sim, e colocava a gente dentro da caravana e e tu pode imaginar, a gente percorria o Brasil, a gente ia para todo canto, sabe? E fazia muito o Nordeste do Brasil, enfim, tudo. E desde criança, enfim, acho que a minha primeira viagem de avião foi a Brasília, sozinha. Minha mãe botou dentro do avião, vai, minha filha. Eu tinha, sei lá, eu tinha uns 10 anos, sei lá. Eu era muito criança e ela me botou sozinha e eu fui para casa de uma tia minha lá em Brasília, me encontrar com a minha prima. E eu sempre tive metas assim, com tal idade eu quero fazer isso, com tal idade eu quero fazer tal coisa, com tal idade então eu tinha uma idade que eu queria ir morar fora, que eu queria ir morar, o que era morar fora? Morar na Europa. Eu queria ir morar na Europa. Não sabia onde diabo eu ia morar na Europa, mas eu tinha esse sonho, eu quero morar na Europa, eu não sei o que diabo eu vou fazer, mas eu quero ir. E minha mãe sempre me incentivou. Então, isso ia acontecer mais ou menos quando eu tinha uns 23 anos, porque eu acabei um namoro e tudo e tal, eu tava meio mal. Aí eu pensei, não, eu vou, agora é a hora e tal, não sei o que, eu ia, eu tô na faculdade, então não tenho nada a perder, eu vou. Só que aí não rolou. E aí pronto, esse projeto foi adiado, e aí eu realmente me planejei para 2013, 2013 eu quero ir, tudo e tal. Nessa época eu tava namorando, e aí eu falei, olha, eu quero ir morar na Europa, tu quer ir também? Quero ir também. Então a gente fez um projeto juntos de vir morar. E aí a gente vai pra onde? Era 2013, tinha muita crise, assim, a gente pensou, eu falo por mim, assim, eu falo espanhol, eu falo inglês, eu pensei em ir pra Barcelona, porque eu amava Barcelona, eu já tinha ido à Europa, já tinha visto Barcelona e era louco por Barcelona, e tinha muita coisa de arte, eu pensava ainda em continuar estudando fotografia, e aí eu pensei em ir para Barcelona, só que era muita crise em 2013, não rolava. Eu sabia que se eu viesse para a Espanha, eu ia ficar muito na dificuldade de grana e de trabalho. Aí eu pensei, não, vamos para um país onde esteja muito mais estável, que é o quê? França. França sempre estável, economia maravilhosa, estável. Então vamos nessa, vamos para a França, não sei falar francês, maravilha. Por quê? Porque eu sempre gosto quando é difícil. Quando a coisa é difícil, é aí que eu gosto. Antes de dar continuidade, você em determinado momento falou que a sua descoberta enquanto homossexual foi mais difícil do que a questão da adoção, né? De ter crescido numa família que te acolheu. Demais. Né? Então, me conta como foi essa história. Assim, é complicado. Desde adolescente, eu sabia que tinha um troço estranho. Assim, eu sabia que tinha assim, eu sou diferente dos outros, eu não sei exatamente o que é, mas quando eu comecei a ter, sei lá, uns 15, 16 e tal, não sei o que eu me via médio apaixonada pelas minhas melhores amigas, eu disse, tem um troço aí, é uma merda, primeiro porque eu sou apaixonada pelas minhas amigas e elas são héteros, segundo, eu não posso ser gay porque a minha família é muito católica e isso é fora de cogitação, tipo, nem existe, então assim, o que é que eu faço? Então eu sempre, tipo, ignorei isso, toda a minha adolescência, até os 20 e tantos anos eu tinha esses namoricos e tal, com caras e namorei um cara durante 3 anos e meio. Enfim, não foi ruim, foi bom e tal, foi maravilhoso, mas não era o meu troço, tá entendendo? Não era o meu lance. Eu sabia que tinha um negócio que não ia, só que eu não sabia exatamente identificar o que era. Eu não sabia exatamente se eu era gay ou não, tá entendendo? Aí eu conheci uma menina e a gente foi ficando muito amiga e tal, não sei o que. Sempre começa assim, você é muito amiga de alguém e tal, e não sei o que, e fica grudado e tal.
Eu sei que a gente pegou e ficou uma vez, aí depois a gente ficou outra vez, aí depois a gente, puta merda, a gente tá ficando várias vezes. E só que tu é uma mulher e eu também. E aí, isso ainda ainda em Fortaleza? Fortaleza. Aí eu fiquei com ela, a gente ficou ficando, aí foi uma celeuma, porque ela fazia parte do grupo de jovens que eu participava, então aí tu imagina, da tipo, igreja. A gente se descobre, exatamente, a gente tá na igreja, tamo fodido. Então assim, foi foda, a gente saiu da igreja, obviamente, a primeira providência era sair da igreja, maravilha, porque não dava. E aí a gente se descobre juntas, porque ela também nunca tinha ficado com mulher nenhuma, nem eu, então a gente só achava, tipo assim, eu te amo, tu me ama, e é isso mesmo. A gente não conseguia se separar, a gente tentou se separar porque a gente achava, a gente não pode continuar isso porque isso, entre aspas, é errado. Então a gente tinha enfim, a gente não sabia lidar com isso. Só que em grande parte por uma coisa que eu estava muito enfiada na igreja e essa coisa toda perturbava a minha cabeça. Então foi uma ótima decisão sair da igreja para ter uma outra ótica, enfim, e aí eu cresci muito, porque parou toda essa manipulação de igreja na minha cabeça, enfim, eu consegui crescer, eu consegui pensar com o resto do meu cérebro, que ainda existia. E aí chegou uma hora que eu disse, cara, eu vou assumir pra minha mãe, eu vou contar pra ela, eu não aguento mais, eu sou uma pessoa super franca, super clara, eu jamais conseguiria viver uma mentira, e aí eu fui e contei pra minha mãe. Foi um suplício, mas foi muito lindo no dia que eu contei também. É outra história aqui, é um outro divisor de águas na minha vida. Porque no dia que eu contei, ela olhou pra mim, ela chorava, eu também chorava que só. E ela disse assim, você é a filha que Deus mandou pra mim. Então eu aceito você do jeito que você é. Assim, não importa, tá entendendo? Assim, você é a filha que Deus mandou pra mim. Então isso foi incrível. E aí também foi muito massa, porque foi um momento de crescimento e de descoberta muito grande para mim, porque eu comecei a me aceitar e a começar a explicar à minha mãe o que é que é, como é que é e como é que são essas pessoas, enfim, e ela me conhecer de verdade, tá entendendo? A perceber que eu sempre, na verdade, fui assim, que eu nasci assim, que, enfim, que não é uma coisa que eu tô escolhendo, porque se eu pudesse escolher, eu escolheria. Ninguém escolhe o que é mais difícil, assim, só por escolher, tudo bem, eu quero ficar na merda. Não foi uma escolha, né? Então eu sempre fui assim. E aí ela foi entendendo, e aí a gente assistia muitos vídeos juntas sobre pessoas que estavam se assumindo gays e tudo e tal. E até ficar uma coisa mais natural. Era muito difícil para minha mãe no começo, obviamente, ela é muito católica, mas depois a minha mãe cresceu muito nesse assunto, assim, sabe? Ela se informava, ela gostava de se informar, enfim, ela via que a filha dela não tinha mudado nada, que era eu, que era, enfim, do mesmo jeito, e ela conseguiu compreender que, vai lá. E aí vamos agora falar de Paris, certo? É. Você foi pra Paris com sua companheira? Foi. Beleza. E aí a gente se casou aqui também. Tá. Quer contar? É tanta história dentro da história. Quer contar o casamento? É a minha história da horas, querido. A gente decidiu, vamos, beleza. Então, ela conseguiu uma bolsa de doutorado em Estrasburgo. Eu escolhi Estrasburgo porque eu fazia aula de francês com um cara que tinha morado em Estrasburgo. E quando você fala muito apaixonado de uma coisa, você apaixona também a outra pessoa. Então, ele falava muito apaixonado de Estrasburgo. Ele disse, porra, eu quero ir pra esse lugar. Eu peguei e decidi, tudo bem, vamos pra Estrasburgo. Sabia nem o que diabo era, onde é que diabo era. E fui, colado com a Alemanha. E não me arrependo até hoje. A gente passou 3 anos e meio super feliz em Estrasburgo. Foi muito massa. A gente vivia super bem. A gente tinha Porque Paris é muito caro. Então, o que eu digo de falar de viver super bem? É que a gente tinha um apartamento onde tinha 2 quartos. A gente tinha uma vida confortável. A gente tinha um carrinho. Então, assim, era uma vida massa no sentido de confortável. De como viver confortavelmente na Europa. Então foi massa esse período, e a gente se casou no primeiro ano que a gente chegou, primeiro porque a gente passou 10 anos juntas, né, a gente já estava há 7 anos juntas, depois mais 3 que a gente ficou casada, a gente completou 10 anos juntas, enfim, então 2014 a gente se casou na prefeitura de Estrasburgo, lá foi maravilhoso, foi lindo, uma coisa só pra gente e pro povo que tava lá, porque, enfim, minha mãe nessa época tava doente, então não tinha condição de vir, e aí era complicado, enfim, a gente se casou e a gente sempre pensava, não, um dia a gente vai fazer uma festa no Brasil. E a gente precisava também da história do visto. E como ela tinha um visto durante todo o tempo do doutorado que ela tivesse aqui, era muito interessante, era muito mais fácil se eu me casasse com ela, enfim, pro meu visto, né? E a gente se casou. Tanto porque a gente amava, tanto porque é uma necessidade.
Aí, quando eu cheguei na Europa, em 2013, em Estrasburgo, na França, eu comecei a fazer um curso de francês, eu passei 8 meses estudando francês, e depois que o curso acabou, eu disse, porra, agora eu tenho que começar a trabalhar. Por quê? Porque viver na Europa é caro, e o seu dinheiro, uma hora que você juntou o dinheiro que você vem, uma hora ele vai começar a acabar. Então você pensa, eu preciso trabalhar. Tá, tudo bem, o que eu vou fazer? Eu passei também um mês morando em Londres, eu fui para a Universidade de Arte de Londres e estudei um mês fotografia de arte contemporânea. Eu estava muito ligada nesse ramo da fotografia, eu queria muito ainda continuar fazendo as minhas exposições e tudo e tal. Só que aí... como é que eu vou trabalhar com fotografia aqui e tudo e tal? Eu me lembro que tinha um jornal lá em Estrasburgo, então eu peguei e fui atrás do jornal, imprimi um portfólio, cheguei lá, o cara disse, massa, tuas fotos e tudo e tal, mas não tem vaga. Aí fui me impregnando, eu também disse, porra, também quero fazer outra coisa da vida, não vou fazer só isso da vida, enfim, a vida da gente é muito curta e eu quero aprender a fazer outra coisa. Eu tô na França. Aí, o que acontecia? Toda vida, a minha esposa, ela ia para o trabalho e tal e tudo, e quando ela voltava, eu estava cozinhando, porque a gente tinha que, enfim, sobreviver. E eu adorava isso, eu adorava essa coisa de cozinhar e tudo e tal. Eu falei, cara, tá aí uma ideia, eu vou tentar trabalhar num restaurante, porque primeiro deve ser fácil trabalhar num restaurante, você sempre pensa, né? Não é fácil trabalhar num restaurante. E aí... se nada der certo, pelo menos eu aprendi a falar francês e aprendi a cozinhar. Eu tô na França, tem tudo pra dar certo. Aí ela disse, tá bom, vai lá, se meve. Começou a assistir Ratatouille. assim, exatamente, tipo isso. Eu sei é que um belo dia resolvi, eu vou sair de casa para procurar um emprego na cozinha. Caralho, como é que eu faço? Peguei e fiz um currículo. O que é que adiantava o currículo? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Tu tem um currículo, tu é jornalista, tu quer emprego de quê? Médico. Gato, não vai rolar. Aí eu sabia o que eu fazia, mas mesmo assim eu imprimi as porras do currículo e saí na rua e tudo e tal. E aí eu passei em frente a um restaurante que era brasileiro, eu disse, cara, eu vou tentar ir, porque primeiro é brasileiro, eu vou encontrar algum brasileiro. Segundo, é uma comida que eu tenho pelo menos uma certa intimidade. Aí eu falei com um cara, eu disse, oi, tudo bom e tal, não sei o que, tudo bom. O cara era francês, eu disse, tem algum brasileiro aqui? Não, tem não. Na verdade eu era casado com uma brasileira, mas a gente separou. Ah, tá. Cara, é o seguinte, eu vou te ser bem franca, eu não sei cozinhar, não sei fazer porra nenhuma. Tem como tu me receber aqui no teu restaurante tipo umas 2 semanas e eu aprender alguma coisa e tal contigo e tal, e se rolar, enfim, sei lá, eu ficar... Um restaurante aleatório, assim. Um restaurante aleatório, era um restaurante só que eu sabia que era um restaurante legal brasileiro que tinha em Estrasburgo, e eu disse, eu vou trabalhar lá. Aleatório total. Eu não queria chegar de cara num restaurante francês porque eu tinha medo, porque eu era muito iniciante, eu não sabia porra nenhuma e a língua também ainda era uma barreira, era foda. Não ia passar nem da porta, né, de entrada. Era muito foda. Aí o cara disse assim, rapaz, chega aí, vem tal dia. Eu fui. Aí eu fui, comecei a trabalhar, aí eu trabalhava de graça e dava o gás, e tava super no gás. Aí eu sei que chegou uma hora que ele disse assim, cara, amanhã vem um amigo meu, que é chefe, num restaurante super legal aqui no centro de Estrasburgo, né, do lado da Catedral de Estrasburgo e tal, um bom restaurante e tal. Fica aqui pro final do expediente, que a gente vai tomar uma cerveja, tal, não sei o que, e aí tu conversa com ele, troca uma ideia e tal, conhece o cara. Eu, beleza. Dito e feito, fiz isso. No outro dia, quando eu tava chegando de bike pra trabalhar num restaurante brasileiro, o cara me disse, ei, se liga do cara que veio ontem aqui e tal, tudo, e tá precisando de alguém na cozinha pra lavar os pratos hoje lá no restaurante, tu tem como ir não? Tipo, vai lá que é a tua chance, porque aqui, obviamente, eu não tô te pagando, né, e lá eles vão te pagar e tudo e tal, vai lá, e eu fui. Cara, o cara foi com a minha cara, aí no outro dia eu fui de novo, eu fui outra vez lavar os pratos, num outro final de semana. Aí ele disse assim, rapaz, Jorge, me diz uma coisa, tu quer mesmo ser cozinheiro? Eu disse, quero. Eu acho que sim, quero. Ele disse assim, tu tá preparado? Eu disse, tá preparado, eu não tô não, eu não sei porra nenhuma. Aí ele disse assim, pois é o seguinte, o meu cozinheiro ele vai sair, e aí eu preciso de alguém e tudo e tal. Eu vou, assim, vai ser um tratamento de choque que tu vai passar durante um mês. Mas eu vou te preparar durante um mês pra tu ficar no lugar dele. Tu vai fazer todas as entradas e todas as sobremesas do restaurante. Que maravilha. Aí eu... tô fodida. Deu aquele piripaque do mesmo, eu disse, quero. Deu aquele piripaque, fiquei louca. Eu disse, cara, vamos nessa. Era tão foda, que, enfim, é uma vida louca de restaurante, assim, porque
Enfim, é outro assunto, porque assim, restaurante você sai muito tarde, né? A gente sai 2 horas da manhã do restaurante, só que você tá morto e você não consegue dormir logo quando você chega em casa. Então você quer tomar uma cerveja, você toma uma cerveja, aí dá 4 horas da manhã, no outro dia, 9 horas da manhã, você tem que estar lá de novo. Então, a vida de cão é uma vida louca, né? Você se estraga pra caralho, assim, eu devo ter envelhecido nesses 3 anos de cozinha, eu devo ter envelhecido 10. Mas porque é uma vida realmente muito foda. E aí o cara pegou e me fez esse tratamento de choque e eu acabei ficando nesse restaurante durante 9 meses. Durante 9 meses. Esse cara hoje é o meu melhor amigo. O nome do restaurante chama O Petit Tonnelier, que é em Estrasburgo, assim, é no centro de Estrasburgo. E o Romaric, que era o chefe na época, não era o dono, né? Ele era o chefe, era só o chefe da cozinha. E ele é o meu melhor amigo hoje. Então, assim, ele foi foda, ele se dedicou muito, porque imagina que eu tanto aprendi a falar como eu aprendi a cozinhar. Então, foi foda. O cara me disse, pega lá o pimentão. Eu disse, porra, como é pimentão, meu Deus? Tipo, ele disse, é um negócio verde que tá do lado de um negócio vermelho em tal prateleira. Ah, tu não sabia como eram os vegetais? Eu não sabia o nome das frutas. Tá, ele falava em francês. Eu não sabia como é que era torneira, não sabia como era pano, não sabia como era vassoura. Imagina, o básico. Então, assim, foi foda, foi escroto. Eu chorei pra caralho, eu chegava em casa, chorava várias vezes. E toda a vida eu dizia não ia mais, no outro dia eu tava lá toda serelepe saltitante. É uma merda, é igual quando você tá apaixonado. Aí, foi foda, enfim, nessa época, enfim, a minha esposa me deu super, assim, foi uma coisa louca, porque quando na verdade era eu pra dar dando apoio pra minha esposa, porque ela tava fazendo um doutorado, era ela que tava me dando apoio, porque eu estava na cozinha. Tá entendendo como o negócio era louco? Foi louco, ela me apoiou muito. Era massa o Romaric, porque ele era casado com uma japonesa. E ele tem três filhas e tal, mestiças japonesas e francesas, e o Romaric, ele trabalhou 9 anos em Tóquio. Então toda a influência culinária dele é japonesa. Então, isso que me despertou essa coisa da culinária japonesa, assim, eu amo, né, assim, e tal, e tive a oportunidade de ir com ele ao Japão, porque ele ia passar férias, e ele me chamou pra ir com ele, e me meteu num restaurante lá, que ele conhecia, pra eu poder trabalhar durante o mês que eu tava lá, sabe, aí foi massa. Eu, enfim, tenho contato com ele até hoje, eu vivo indo pra casa, ele não tá mais em Estrasburgo, ele mora na Bretanha, e eu vivo indo lá pra casa dele e tudo e tal. Depois do Petit Tonnelier, eu tive que sair do Petit Tonnelier, porque minha mãe veio, uma das vezes que ela veio me visitar, ela veio 2 vezes me visitar quando eu estava na França. E foi quando eu estava em Estrasburgo. E uma das vezes ela ficou doente. E ela passou 13 dias, ela teve uma infecção super violenta, e ela ficou 13 dias hospitalizada, estava na UTI, na França. Então, assim, imagina, foi louco. Foi meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? E aí eu acompanhei ela, então eu tive que sair total do trabalho, eu tive que pedir demissão, porque não tinha como minha mãe, que não falava nenhuma palavra em francês, ficar hospitalizada sozinha dentro de um hospital na França. E por isso eu saí do Petit Tonnelier, e aí eu fui levar minha mãe pro Brasil, e aí eu passei uns 4 meses no Brasil com ela e tudo e tal, esperando ela se recuperar, e voltei de novo. Quando eu voltei de novo, eu caí em outro restaurante. E assim, a minha carreira foi crescendo, né? Aqui na França é muito hierárquica a cozinha, né? Eu acho que em todo lugar do mundo, obviamente. A cozinha é um trabalho, é uma profissão onde tem-se muita hierarquia. E eu comecei pelo lugar mais baixo, né? Do soldado lá. Enfim, eu lavava os pratos. Aqui na França se chama, você estuda para trabalhar chama restauração, é o trabalho de trabalhar em restaurante. É a restauração. A restauração inclui as pessoas que são sommelier, as pessoas que são garçons, chefes de cozinha e tudo e tal. E as pessoas fazem uma faculdade de hotelaria e restauração. E existem os casos, as exceções, como eu, por exemplo, eu não fiz uma faculdade de hotelaria e restauração, mas eu hoje sou chefe de partie num restaurante. Quais são os graus? Você começa como plongeur, que é o cara que lava os pratos. Depois você é auxiliar de cozinha. Depois você é commis de cozinha. Como e é depois auxiliar de cozinha em francês? Auxiliar de cozinha você só corta coisas. Não, você o termo em francês. Aide de cuisine. Aide de cuisine. E depois você é commis de cuisine,
que é um pouco mais que é da cozinha, você consegue fazer algumas outras coisas, você cozinha um pouco também, além de só cortar, você pode cozinhar e tudo e tal, e você segue as regras de um chefe de party. O chefe de party, ele é responsável por uma parte, por um poste de trabalho do restaurante, ou das carnes, ou das entradas, sobremesas, todos esses lugares existe um chefe de party. É o que eu sou nesse momento. Hoje eu sou chefe de party do SEB Team. Eu sou responsável pelas entradas de um menu degustação que a gente tem, de 12 pratos. E eu sou chefe de party no SEB Team e tal. Para minha carreira, isso é, assim, é considerável, porque realmente houve uma evolução muito grande. Primeiro, até você chegar a Paris e você conseguir trabalhar num restaurante, assim, enfim, renomado, é um chãozinho, tá entendendo? Ou você passou por grandes escolas, porque, por exemplo, hoje meus estagiários são todos alunos que saem da Cordon Bleu, Ferrandi, das grandes escolas de cozinha, tá entendendo? Que, enfim, são os meus estagiários, tá entendendo? Então, assim, tem que ter cuidado, então, porque teus estagiários vão chegar com tudo, né? Meus estagiários, exatamente, meus estagiários são foda. Cuida. Não, são foda. E são tudo novinho, viu? É tudo gente, assim, de 20 anos. Todo mundo aqui começa muito cedo. Eles começam com 16 anos a carreira. Eu já tive no outro restaurante em Estrasburgo, chama Crocodilo, e ele tinha uma estrela Michelin também. Eu tinha estagiário de 16 anos. Eu tinha uma criança trabalhando comigo. Georgia, eu sei que a sua mãe faleceu enquanto você já estava em Paris, né? Me conta como foi essa história, como foi que você lidou com essa grande perda. Assim, foi enfim, um hiato da minha vida. Foi a coisa, acho que é o momento mais difícil que eu já passei. Minha mãe, ela tinha uma doença chamada mieloma múltiplo. Inclusive é o câncer que também... que fez com que a gente perdesse o Luiz Melodia. Ela tinha a mesma doença dele. Esse mieloma múltiplo, ele geralmente dá em homens negros com mais de 70 anos. A minha mãe não tinha nenhuma característica. Minha mãe tinha os olhos verdes, a minha mãe, na época, ela tinha uns 50 anos, mulher, enfim, ela não tinha nenhuma indicação para essa doença, mas enfim, aconteceu. Ela ficou 7 anos doente. E durante esses 7 anos, 3 anos eu tinha me mudado para cá, para a França, né? Durante esses 3 anos, eu ficava indo sempre ao Brasil. Minha mãe tinha uma condição de vida legal, então ela conseguia pagar as passagens de avião para mim sempre, e eu sempre ia e vinha sempre. E ela chegou a vir 2 vezes nesses 3 anos em que eu estive aqui. Aconteceu que em 2016, em agosto, eu passei 1 mês no Japão. Eu fui fazer esse estágio que eu te falei, e fui viajar e fui conhecer o Japão. E eu já tinha uma passagem, no dia 31 eu sairia do Japão, já estava tudo certo. Dia 31 eu sairia do Japão, e dia 1º eu desembarcaria na França, só trocava de mala, e pegaria minha mala que eu ia para o Brasil dia 1º. Já estava tudo certo. Dia 2 eu chegaria no Brasil. Sempre acontecia essas coisas, dessas pioras da mamãe, e dela ter uma infecção e tal, e baixar o hospital e tudo. Sei que quando eu tava vindo do Japão, já no avião e tal, não sei o que, eu falei com meu irmão e tudo, e meu irmão falou que minha mãe tava super mal e tudo e tal. Enfim, eu fui chegar, e quando eu cheguei, dia 2 que eu cheguei no Brasil, minha mãe tava na UTI, entubada, que foi horrível, porque quando eu cheguei no Brasil, minha mãe tava inconsciente, então eu não consegui de pronto, assim, falar com ela, né, assim, foi horrível, foi um impacto muito grande, foi uma cena muito forte, foi muito duro. E o que aconteceu foi que depois de 1 semana e tudo e tal, eles fizeram, porque eles já sabiam que o estado da minha mãe era muito delicado. Todos os médicos. Minha mãe era acompanhada por uma junta médica de 7 médicos. Todas as vezes que ela ia para a UTI, tinha uma equipe de médicos que acompanhava ela. Então, assim, eles sabiam muito o histórico de toda a doença, então eles eram muito verdadeiros, muito francos com os filhos, né? Dizendo, enfim, o que é que realmente se passava. E aí, o que aconteceu foi que eles disseram, olha, a gente vai
tirar essa medicação para que ela deixe de estar inconsciente, enfim, para que ela te veja, porque é importante, né? E aí eles fizeram isso, e aí foi um milagre, porque ela realmente acordou, ela saiu do coma, né? E aí, enfim, e eu consegui falar com ela, e aí ela não conseguia, obviamente, que quando você está entubado, você não consegue falar, você não tem mais corda vocal para poder falar. Mas eu conseguia fazer uma leitura labial, ela conseguia me ver, enfim, a gente chorou, a gente se viu e tudo e tal, e pela leitura labial eu conseguia entender algumas coisas que ela falava. Foi isso. Então no dia 16 de setembro a mãe foi embora. Foi muito duro, ainda é muito duro para mim, assim, é um período da minha vida onde as coisas parecem que não estão no lugar, assim, parece que está tudo muito suspenso, porque apesar de que eu tenho uma profissão e uma carreira que exige muito de mim, assim, né, assim, e talvez é por isso que eu consigo ainda avançar nessa carreira, porque eu precisava disso, né, eu não poderia estar fazendo outra coisa, eu não sei exatamente, assim, é uma coisa que compensa a outra, esse fato de que para estar dentro da cozinha e trabalhar como dentro de uma cozinha, eu preciso me dedicar muito, são muitas horas de trabalho, são 16 horas dentro de uma cozinha todos os dias. É isso que me faz seguir, porque eu tive perdas, eu tive muita dor nesses últimos 2 anos. Eu me separei também, né? Eu não sou mais casada. E, enfim, esses tipos de perdas, esses tipos de dificuldades fazem você colocar o foco da sua vida em outras coisas. E acho que por isso também faz eu colocar o foco no meu trabalho e tudo e tal. E avançar, né? Quanto mais você também... Eu sou concentrada em fazendo isso, né? Eu tô só concentrada agora no meu trabalho. Então faz com que eu avance muito mais rápido, né? Fazem 2 anos, né, da perda da sua mãe. Aí vai fazer em setembro agora. Setembro vai fazer 2 anos. Você segue como chefe em Paris. E aí agora vamos às vitórias. Vamos falar das vitórias. Você está num bom restaurante, você é estrelada. Eu queria que você contasse das suas vitórias enquanto chefe, que te ajuda, como você falou, a te dar essa resiliência e seguir em frente. Não, sem dúvida. Assim, eu quando eu resolvi estar nessa carreira, eu comecei a pesquisar sobre essa carreira e comecei a tentar descobrir o que é que eu queria dentro disso. Então eu comecei a pesquisar sobre chefes, sobre estilos de cozinhar e tudo tal. Então, os restaurantes em que eu trabalho, primeiro eu trabalhei em restaurantes aleatórios. Hoje eu não trabalho em restaurante aleatório, hoje eu trabalho em restaurante onde eu quero seguir e ter mais ou menos uma linha parecida da linha do chefe que gerencia o restaurante. Hoje o restaurante tem um chefe, se chama Bertrand, e o Bertrand Grebo, ele é o chefe do restaurante, ele tem uma estrela Michelin, na verdade o restaurante tem uma estrela, e enfim, é um cara que tem um estilo de cozinha muito massa, né? Onde ele trabalha muito com legumes e tudo e tal, e dos vegetais, e isso me atrai bastante. Assim, é um estilo de cozinha que me atrai bastante, porque não é um estilo de comida que eu fui, na minha vida, acostumada a comer. Eu fui toda a minha vida educada a comer muito, a gente comia muita proteína, né? Então, assim, legumes e saladas e essas coisas eram totalmente colocadas de lado, então isso me força muito mais a abrir o meu leque e tudo e tal, e por isso que eu resolvi trabalhar com ele. Eu trabalhei em outro restaurante que tem uma estrela Michelin em Estrasburgo, era um restaurante super clássico francês, hiper diferente do Septime que eu tô agora, que é um restaurante bem moderno, sabe? Quando se fala de restaurante moderno, isso não quer dizer que ele não continue sendo o clássico francês, porque existe sempre o clássico francês dentro daquilo tudo, que hoje a gente pode chamar de culinária moderna. Mas, assim, é o estilo do empratamento, enfim, das questões que envolvem todo, até como o produto vai chegar no restaurante, tudo, a filosofia que está, o conceito, né, do restaurante que é totalmente diferente. Então eu pude, estar nesse restaurante que tem uma estrela Michelin que é super clássico lá em Estrasburgo. Hoje eu estou nesse restaurante que é super moderno, de um cara jovem que tem, sei lá, 36 anos e que pensa super avançado, assim, no que ele pensa, é muito massa o jeito que ele se relaciona com os alimentos, enfim, e como ele faz a cozinha dele.
Me explica como é essa conquista de ter uma estrela Michelin, né? Como é a avaliação, é como a gente vê nos filmes, chega lá um pessoal escondido. Cara, eles vão, é uma equipe, né, que vai todos os anos, geralmente são pessoas que vão sozinha, a gente não sabe exatamente quando as pessoas vão, às vezes eles dizem, no final da refeição, eles dizem, ó, eu sou do Guia Michelin, e vai lá. O Guia e depois Michelin a gente sabe a resposta. É o principal guia. É o principal guia, o guia mais renomado, mais considerado da gastronomia francesa, enfim, e gastronomia mundial, porque hoje o guia ele se expandiu por vários outros países, né? Então hoje a gente tem no Japão, no Brasil, né? Hoje já tem no Brasil o Guia Michelin, que envolve os restaurantes São Paulo e Rio. São vários quesitos, né, que envolvem isso. A originalidade do restaurante, a comida, claro, a qualidade do guardanapo, a qualidade do banheiro, assim, como é o banheiro, como é o serviço do restaurante, são vários quesitos. E esses quesitos, eles variam de país para país, sabe? Porque, tipo, os restaurantes que tem 1 estrela Michelin, que tem 3 estrelas Michelin, por exemplo, no Japão, eles são totalmente diferentes de um restaurante que é 3 estrelas aqui em Paris, sabe? Do restaurante hiper chique e tal, não sei o quê. O nosso restaurante é um restaurante super moderno, então, tipo assim, não tem toalha na mesa, a mesa é uma mesa de madeira, bem rústica, sabe? Enfim, ele é super moderno. Como é o nome do restaurante que você tá agora? Septima. Depois eu te mando uns links e tal, e fotos de pratos e tudo e tal. Legal. É uma coisa massa, é um estilo de cozinha que talvez eu queira fazer, assim, eu não sei exatamente, outro dia eu tava até falando enfim, mas falando ainda sobre estrelas, eu cheguei aí também à Noruega, tem um restaurante que é super famoso, chama Maimo, que fica em Oslo, na Noruega, e ele tem 3 estrelas Michelin, e eu tinha muita vontade de conhecer um restaurante 3 estrelas Michelin, então eu apliquei 3 é o máximo. 3 é o máximo. Foi onde eu apliquei. O Brasil hoje, o Alex tem 2 estrelas no Alex Dom. Atala. Não existe ninguém no Brasil hoje que tenha 3 estrelas, por enquanto. Então eu fui ver o que era um restaurante 3 estrelas Michelin, era louco, era uma coisa de cinema, era uma coisa de teatro, muito louco, assim. Enfim, apesar de que a comida, tudo bem, era sensacional, mas era além do que se imagina que se é um restaurante onde você vai fazer as pessoas só comerem. Não é só isso, né? É toda uma experiência, né? É toda uma experiência, que é também legal e enfim, eu não tenho um preconceito sobre isso nenhum. Eu acho que existem linhas diferentes para cada coisa, mas não é o tipo de comida que eu gostaria de fazer, não é o tipo de coisa que eu gostaria, com o que eu gostaria de trabalhar, e nenhum ambiente onde eu gostaria de trabalhar. Ou seja, estrela Michelin não é tudo, né? Estrela Michelin não é tudo. Não, exatamente, não é tudo, enfim, é um guia, claro. Dá um pezinho, né, no currículo. Dá um pezinho, porque você tem o nome, a gente tem muita cobrança para continuar mantendo essa estrela Michelin, e, enfim, é um guia respeitado. Sempre é um jogo de interesses, né? Como tem o 50 Best também, é a lista do 50 Best. A gente também tá na lista do 50 Best. Então tem sempre interesse. Tem um cara do 50 Best que vem jantar, que não sei o que, você conhece. Tem os ciclos, enfim, como todas essas coisas de concursos e de não sei o que, sempre tem essas linhas, de relacionamento essas coisas. Também, né? De relacionamento, exatamente, é isso que eu queria dizer, enfim, é um restaurante considerado, eu sou super feliz de ter conseguido esse lugar lá. Eu comecei no outro restaurante dele, ele tem 2 restaurantes um bar a vinho, que é uma cave, onde tem vários vinhos, que você pode comprar vinho para levar e você pode beber vinho lá. Então eu comecei no outro restaurante dele, que só trabalha com peixe e crustáceos e frutos do mar, o que era massa pra mim, sabe? Porque, enfim, eu comecei a trabalhar muito com peixe e eu amo o contato com o peixe, e, enfim, de abrir o peixe e tal, não sei o que, eu adoro isso. E aprendi muito, né, nisso. E agora eu tô lá no Septima e agora eu vou ter a oportunidade de mexer com outras coisas, né? Que a gente não tem só peixe, então a gente tem milhões de outras coisas, então abre um leque, uma vastidão de coisas. Eu continuo aprendendo, né? É uma carreira que demanda muitos anos.
Então as pessoas, elas meio que auto se enganam. Às vezes as pessoas saem de Fortaleza ou de qualquer que seja, de qualquer lugar que seja, vêm com a cordon bleu e voltam pro Brasil, eu sou o chefe, blá blá blá. Tá longe, viu, gato? Assim, é muito trabalho. É muito trabalho. Não é só uma cordon bleu que te dá o direito de se chamar chefe, tá entendendo? Não é. É que, como eu te disse, imagina que, na teoria, os meninos que saem da cordon bleu, ou qualquer pessoa que saia da cordon bleu, que veio de não sei de onde que venha pra cá, que sai da cordon bleu, vai ser um estagiário na cozinha. Vai ser o estagiário. Então, assim, tá longe. É a porta de entrada, na verdade, né? É só a porta de entrada, então ele tá muito longe ainda. É uma carreira muito longa. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer com isso. Como tudo na vida, o que é mais legal é o caminho que eu tô trilhando, isso, né? Eu não sei exatamente onde isso vai estar. A jornada que é legal e eu tô ainda apaixonada por isso, eu tô fazendo isso, tô super amarrada, enfim. Legal. Super afim. Georgia, vamos encerrar, porque assim como para respeitar a cultura francesa, né? A gente começou na hora e vamos terminar na hora. 2 minutos aqui além, mas foi você que falou demais, viu? Não fui eu. Eu falo pra caralho. Pessoal, a Georgia fez um ensaio de grávida da Bárbara, minha esposa, da minha primeira filha, né? Então, assim, a gente foi colega do Jornal Povo. Eu me emocionei muito nessa história. Vocês viram que eu fiquei um pouco calado, eu não queria a minha voz tremendo aqui no microfone. Eu tô mega feliz por ter conversado com ela e poder compartilhar isso com vocês, né? Não vou falar muito, porque senão vocês não vão conseguir ouvir minha voz, porque quando eu choro, eu fico todo vermelho e minha voz não sai. Então aqui a gente só tem áudio para comunicar. Então, Jorge, muito obrigado por participar aqui com a gente. Foi massa, eu que agradeço. E você, ouvinte, gostou desse episódio, gostou dessa história, eu tenho certeza que você gostou. Então mande sua crítica, sua sugestão, seu elogio, a sua história pra gente contar aqui. Instagram, @serifacast, facebook.com/serifacast, o nosso e-mail, serifacast@gmail.com. A gente está também em tribunodocera.com.br/blogs/serifacast. Muito obrigado pela audiência, grande abraço, tchau! Valeu, tchau, tchau.